Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 26 de setembro de 2025. Nós estamos começando agora a edição desta quinta-feira do Desperta para passar o que aconteceu no país no dia de ontem e apontar os rumos do que vai acontecer no dia de hoje, né? Espero que você tenha tido uma ótima noite de sono, que esteja descansando, esteja despertando com muita alegria para enfrentar o penúltimo dia útil da semana, né? E a gente está louco para ver essa sexta-feira, porque está todo mundo muito cansado. Ao final, né, de 2 semanas de muita tensão aí na vida política e institucional, nós jornalistas somos obrigados a trabalhar demais. Enfim, ficamos muito gratos quando o calendário aponta que é sexta-feira. Mas hoje é só quinta, né? Então vamos tocar aqui para frente as notícias do dia de hoje. Bom, ontem o Senado, por meio da CCJ, por unanimidade, decretou o fim dessa pilantragem lá da Câmara dos Deputados de inventar medidas de proteção abusivas para parlamentares e presidentes de partido. Acabou a história, ficou muito ruim para a Câmara. É preciso lembrar que lá 311 parlamentares, inclusive 12 do PT, votaram a favor dessa excrescência que ontem o Senado sepultou definitivamente. E agora está afastado o risco, por muito tempo, de que o Congresso volte a ter uma tentativa como essa. Por quê? Porque a Constituição diz que na mesma sessão legislativa não será analisado 2 vezes o mesmo assunto. O que significa sessão legislativa? Significa o ano parlamentar, né? Então, quando se instala o ano parlamentar, aí em meados de fevereiro, abre-se aí uma janela temporal e nessa janela não se pode apresentar 2 vezes o mesmo conteúdo, o mesmo teor de propostas para votação pela Câmara. Houve uma anomalia esse ano, foi quando o Hugo Mota decidiu votar de novo um destaque de votações separadas que restabelecia o sigilo nas decisões do Supremo que levariam a autorização ou não para investigar parlamentares, né? Mas o abuso foi contido lá pelo Senado, está ótimo, o país fez uma pressão enorme e esse resultado, a unanimidade alcançada ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é um resultado proveniente da mobilização popular. As pessoas têm que se lembrar a partir daqui que pressão nas ruas funciona, tá? E toda vez que alguma coisa estiver incomodando muito o país, não custa nada a gente tirar a bunda da cadeira e ir para a rua fazer volume em manifestações para deixar claro que não se pode brincar com o povo brasileiro, que não se pode brincar com a paciência dessa gente que paga salários poupudos e dá privilégios enormes para uma casta que se acha melhor do que todo mundo, que são os tais deputados federais. Na verdade, não são melhores do que ninguém, são apenas representantes do povo e de vez em quando eles têm um acesso de autonomia e querem se colocar acima do restante da humanidade, né? Mas dessa vez pelo menos falhou, foi muito bom, a pressão funcionou, a mobilização, embora de improviso, ela levou gente para burro para as ruas e o resultado está aí agora. Foi graças a você que saiu da sua casa e foi se somar às multidões que se formaram no último domingo em todas as grandes cidades do país, né? Para deixar claro a força que tem a mobilização de um país indignado, que era o Brasil nesse fim de semana. Funcionou. Agora a gente tem a batalha da anistia. O Paulinho da Força está louco lá para aprovar essa anistia. Ele que formou um triunvirato lá com Michel Temer e Aécio Neves, né? 2 golpistas clássicos e mais um funcionário do golpismo, que é o Paulinho. Agora o Paulinho está muito empenhado em fazer aprovar a anistia e salvar o rabo do senhor Bolsonaro. Isso apesar de tudo que ele já disse a respeito de Bolsonaro, hein? Mas na hora de fazer com que o establishment funcione para defender os de sempre, aí aparecem lá os serviçais, tipo o Paulinho da Força. É assim que a gente começa o programa de hoje, então espero que você tenha um bom dia aqui com a gente, acompanhando ao longo da manhã a programação aqui. A gente antecipa e depois o N1 vai fazer o aprofundamento do que foi tratado aqui, tá? E eu começo por algo que o N1 não vai fazer, que é falar de futebol. Com o meu querido companheiro Alex Amorim. Cadê você, Alex? Bom dia. Gente, vou contar para vocês, antes que o Alex fale bom dia aqui, estão vendo ele com a velha e boa blusa verde dele, a blusa do Palmeiras, né? Não seria do Verdão, do Uberlândia Esporte Clube. Mas o Palmeiras ontem passou por pouco, viu? Não foi isso, Alex? Conta para nós como é que foi o jogo que você estava tão ansioso ontem, nem conseguiu dormir à noite. Como é que você viu essa partida com o River Plate? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade. Bom dia, hoje é um dia
excepcional para os palmeirenses e para todo mundo. Ontem, Panuso, eu sofri um pouquinho no primeiro tempo, a gente tomou um gol ali no início do Salas, eu falei, vai acontecer a mesma coisa de 2020, a gente vai ser desclassificado, porém, pela toda a honra, glória de Senhor Jesus Cristo, o Palmeiras conseguiu essa classificação. Vai dizer que Jesus agora é palmeirense também, né? Sim. Sem fake news, hein, pessoal? Opinião apenas. Tá bom. Certo, Panuso. Aqui a artezinha. Ontem o Palmeiras conseguiu a classificação, ganha de 3-1. O primeiro tempo o River Plate jogou bem melhor que o Palmeiras. O Palmeiras ficou um pouco, sentiu a pressão do time argentino. Porém, no segundo tempo, após o retorno do intervalo, o Palmeiras conseguiu um empate com o Vitor Roque. Lembrando que o empate já classificava o Verdão para a próxima fase. E no finalzinho do jogo tivemos um pênalti, onde o Acunha cometeu no Facundo Torres e foi expulso. Flaco Lopes converteu. E antes de finalizar a partida, o Flaco Lopes fez outro golaço e decretou a classificação palmeirense para a semifinal da Libertadores da América. Lembrando, Panuso, que o Palmeiras enfrentará São Paulo ou LDU, que se enfrentarão hoje às 7 horas lá no Morumbi. E 9h30 teremos o Flamengo contra o Estudiantes lá na Argentina para verificar e decretar o outro confronto da outra chave da semifinal, Panuso. Ontem muito bom. Foi um dia excepcional. Eu não consegui dormir. Minha irmã e minha mãe começaram a me gritar lá, porque eu tava gritando igual os vizinhos lá. Foi muito jogo bom. Palmeiras e vizinhança sofre lá na casa, especialmente quando o Palmeiras está ganhando, né? Sim. Agora, me conta uma coisa, Alex. O que aconteceu lá com a arbitragem? Porque o pessoal está reclamando para burro do juiz, que o juiz roubou pra caramba. Falam lá que teve falta no Vitor Roque por causa de um tapa na bola. O que foi que aconteceu? Aliás, foram 2 tapas na bola, né? Isso. Então, Panuso, o que acontece? Em 2023, esse juiz fez também o jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense e ele foi bem controverso naquele jogo. Ele foi anunciado para esse jogo e ele começou um pouco estranho, falta para um lado, cartão para o outro. E no segundo tempo, Panuso, teve uma jogada do Acunha que empurrou o Vitor Roque e ele já ganhou um cartão amarelo. Porém, o lance seguiu, ele deu uma cabeçada no Emiliano Martinez e além da cabeçada, ele pisou também. Então, se o VAR tivesse chamado o que era para ter feito, o Acunha, que foi expulso no final do jogo, ele era para ser expulso ali nos 60 minutos, coisa do tipo, e facilitaria bem mais a vida do Palmeiras no jogo. Então, foi algo que fez essa controvérsia, tanto que a torcida vaiou quando foi pro intervalo, e eu não entendi muito bem porque os jogadores e o treinador do River Plate, assim que acabou a partida, foi reclamar com ele, porque ele tava fazendo as decisões mais pro River Plate do que pro Palmeiras, Panuso. Pois é, trabalhando a favor do inimigo, ainda ganhou uma bronca, né? Sim. Agora, me conta uma coisa, qual é a altura do jogador do River que fez o gol de cabeça? Então, o Salas, ele tem 1,74 m e o Facundo Torres, ele é bem maior que ele e perdeu a jogada naquele gol. Panuso, eu falei, eu não tô acreditando nisso. Mas você pode dizer também que o 1,74 não é um tampinha, né, o Alex? Sim, eu tenho 1,70 m, eu já me acho o garanhão, o altão. Isso é por causa do seu charme, não é por causa da sua altura. Sim. Beleza, Alex. Estamos listos aí? Estamos prontos, senhor? Então, não há mais nada a falar? Só para nosso amigo Chico Pinheiro não ficar triste, a gente teve também o jogo. Eu esqueci ontem, peço desculpas aos atleticanos aqui do chat. O Atlético Mineiro ontem teve o jogo de volta das quartas de finais da Sul-Americana. Lá na altitude tinha empatado 2-2 contra o Bolívar. E ontem, no finalzinho, um gol do Bernard conseguiu essa classificação para as semifinais. Então foram esses 2 brasileiros que tiveram um grande resultado nas competições sul-americanas, Panuso. De resto, é apenas isso. Olha aqui, eu vou ler para você algumas mensagens aqui da nossa área de chat para você ficar todo orgulhoso. Estou falando Sim. que o Alex está ficando famoso, gente. Olha só, brevidade e eu na estrada. Diz aqui, ó, bom dia, hoje tem tricolor. Sim. Né? E aí o Cílio Jório fala o seguinte, esse Alex é muito fofo, fala bonitinho. Eu tô melhorando, Panuso, aos poucos estou chegando lá. Não, você está ótimo, não é que você está melhorando, tá? É que está ótimo. E aí tem a Tatiana Belonta falando, chega de futebol. Ah, então chega de futebol. Ela manda, chega de futebol. Agora então, irei vamos me tratar retirar. de política. Tá bom. O Alex também, gente, está se preparando para ser o comentarista de política daqui do nosso programa, tá? Daqui a alguns dias ele estará aqui e eu tenho uma surpresa para vocês. Para você que acorda todo dia aqui junto comigo, nós vamos ganhar um reforço grande aqui no Desperta.
Vocês veem que a minha jornada aqui não é brincadeira, né? É a equipe do Eu Sozinho. É eu, o Alex e o Anderson aqui de manhã, eles na parte técnica e eu aqui no jornalismo. Mas hoje nós vamos ganhar um reforço de peso. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar, porque essa pessoa, cujo nome eu ainda não vou dizer, só vou dizer que tem relação, é xará de apelido de uma grande personalidade brasileira, hein? Que começa com Lu e termina com Lá, tá? Mas mais do que isso eu não digo, tá? Não é o Lula, presidente da República, tá? Pode ser um homônimo, quem sabe. Mas estará conosco aqui 2 vezes por semana para falar sobre política direto da fonte lá de Brasília. E para não estragar a minha surpresa, eu não vou mesmo falar mais nada, tá? Alex, entra aí, por favor. Cadê você? Cadê o Alex? Tô passando a maquiagem, peraí. Tá passando maquiagem, né? Sim, então, sim. você já sabe quem é que vai ser? Surpresa, não? Sim, porém... Não fala. A gente não pode anunciar, tem que deixar esse suspense no ar para o público ficar até o final do Desperta e conferir, Panuso. Muito bom. Então tá. Então beleza, Alex. O Alex volta a qualquer momento em edição extraordinária aqui conosco, tá bom? Isso mesmo. Beleza, gente. Vamos para as notícias? Então, começando primeiro, né? Previsão do tempo, meteorologia. Vamos ver como é que está o tempo aí na sua região, porque provavelmente, né? Você está vendo aí chegada da primavera, né? Ventania, onda de frio, calorão. O tempo vai mudando assim. Então, nós chegamos a ter num único dia as 4 estações do ano aqui em São Paulo. Mas vamos lá, no mapa nosso do Brasil está aqui, previsão de chuvarada lá da cabeça do Cachorro até o meio oeste do Amazonas, né? E depois chuvas em toda essa faixa amarela aqui, olha, que vai lá do extremo oeste brasileiro até o litoral da Bahia e do Espírito Santo, tá? Aqui nesse miolo alaranjado, previsão de tempestade, que é ótimo, tá? É ótimo. Por quê? É uma região de muita seca, onde os níveis de umidade estavam muito abaixo, né, do que a vida humana tolera. Então eu vou ler para vocês a previsão do INMET para essa faixa toda aqui. Ela é uma grande faixa, super extensa, tá? Começa lá no Mato Grosso, desce por Goiás e Tocantins e caminha em direção ao litoral. O que vai acontecer aqui? Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, acumulando 50 até 100 milímetros por dia. Aqui o problema, olha, ventos intensos, queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvore e de alagamentos. Tudo isso é o que vai acontecer aqui nessa faixa. Aliás, eu vou pedir desculpa para vocês aqui, eu estou um pouco resfriado hoje e a garganta está pegando, então, né, vai ser... Vocês vão me desculpar aqui se eventualmente eu tossir alguma coisa assim, tá bom? Não gosto disso, mas não tenho o que fazer. Vamos ver aqui agora as temperaturas máximas e mínimas em algumas capitais brasileiras. Olha só, o mapa aqui da previsão da manhã assinala em verde escuro toda essa região aqui, né, que desce lá do extremo noroeste brasileiro e vem até próximo ao Distrito Federal e ao Triângulo Mineiro aqui no sul de Goiás, mas tem chuva em toda essa área verde aqui do mapa, tá? Vamos ver como é que ficam as temperaturas. Porto Alegre começou com 11, o dia vai terminar com 18 nas horas mais quentes. Em Florianópolis, mínima de 14, máxima de 19. Curitiba vai de 9 a 16. Eu repito aqui todo dia, geladeira do Brasil, né? Em São Paulo, a temperatura começou em 12, mas vai até 20. Lá no Rio de Janeiro, o calor não volta, a máxima será de 22 hoje. Em Vitória, máxima de 23, com mínima de 20. Belo Horizonte, a temperatura vai de 17 a 24, nuvens, chuva. Goiânia vai de 21 a 32, Brasília de 17 a 27, né, com previsão de muitas nuvens, chuva também. Notícia alvissareira para quem mora em Brasília, né? Eu, quando começava a chuva, isso por setembro, outubro em Brasília, quando morava lá, e eu morei 20 e tantos anos em Brasília, era uma alegria que vocês não... Aí a gente vê a moça da previsão do tempo na televisão falando, em Brasília, tempo ruim, vai chover. O brasiliense fica até ofendido com esse tipo de previsão no final dos períodos de seca lá, porque não é brincadeira suportar a inclemência e a impiedade do clima lá, tá bom? Bom, vamos ver aqui, Campo Grande, 19 a 31, poucas nuvens hoje, dia de sol lá. Em Cuiabá, muitas nuvens, chuva de 23 a 36. Porto Velho, máxima de 32. Rio Branco, máxima de 33. Em Manaus, chuva, 37 graus de máxima. Boa Vista, Roraima, 37 graus de máxima. No Amapá, Macapá, 34 graus, muitas nuvens. A mesma coisa em Belém. A mesma coisa em São Luís, só que a máxima aqui vai a 32, né? Em Teresina, está lá, em plena atividade, o Setembro-Obró, né? Com temperatura máxima de 37 graus. Isso para eles ainda é refresco, tá?
Nas capitais do Nordeste, olha, começando aqui por Fortaleza, máximas próximas a 30 graus, 30 graus, 30 graus. Todas hoje vão ter 30 graus, menos Aracaju e Salvador. Aracaju com 29, Salvador com 28 graus. E Palmas, né, para não dizer que não falei das Flores, 35 graus de máxima, nuvens, mas não chove lá na capital do Tocantins. Essa é a previsão da meteorologia. E agora vamos saber aqui como é que anda o nosso noticiário. Já são 7 horas e 16 minutos. Começando aqui com os temas expostos na home do nosso portal, que está muito bom. Você precisa se acostumar a ler as notícias aqui, porque está tudo aqui, tá? O Chico Alves e a equipe dele trabalham dia e noite para manter isso aqui atualizado. Então, você faça o favor, quando estiver buscando informações, de passar pelo iclnoticias.com.br, tá? A página é linda e o site está super bem atualizado. Notícia principal da nossa manchete aqui: defesa de Bolsonaro pede fim das cautelares, só que a PGR segue avaliando o risco de fuga. Decisão caberá ao ministro Alexandre de Moraes. Prisão ainda não é motivada pela condenação. O que está acontecendo? O Bolsonaro foi condenado, mas ainda não transitou em julgado a sentença. Quando transitar em julgado, aí ele passa ao regime prisional. Não se sabe ainda se na Papuda ou onde quer que esteja. Portanto, já não há mais risco de que ele exerça nenhum tipo de coação no curso do processo, né? Acusação, aliás, que é parte de outro processo em fase ainda de apuração, em fase de inquérito, né? Mas só que Bolsonaro não está indiciado nesse outro processo, da coação em curso de processo. Lá estão Paulo Figueiredo e o filho dele, Eduardo Bolsonaro, que trabalha avidamente lá nos Estados Unidos para tentar atrapalhar o que puder no Brasil para que o pai dele se livre da Papuda. Ocorre que, e eu vou ler isso aqui para vocês depois, não vou nem entrar em muitos detalhes agora, a irritação no Supremo Tribunal Federal com esse tipo de investida de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, em benefício de Bolsonaro, está sendo visto como, né, uma coisa irritante, pode acabar. Você imagina o que é o Xandão de mau humor. Imagina só aquele homem com a caneta que tem ali e o destino de Bolsonaro na mão. O que ele pode fazer, né? A Papuda, olha, tá assim, olha, tá piscando para o Bolsonaro, tá? Enfim, isso faz com que, né, haja uma perspectiva de consequência, porque, olha, os caras tiraram o controle da vida financeira da mulher do ministro Alexandre de Moraes, né, colocando ela no rol da Lei Magnitsky, uma lei que foi criada para punir pessoas que agem muito mal em relação aos direitos humanos. Ela é só a mulher do ministro, uma advogada, e aí botaram no rol também o Instituto Lex, lá que é o instituto dela, né? E estão comemorando aí a perda virtual de milhares e milhares de reais, ou talvez até milhões, em causas defendidas pelo escritório da mulher do ministro, né? Bom, mas vamos lá, vamos seguir aqui, olha. A decisão então vai caberá ao Xandão. O Xandão está nervoso, está irritado. Alô, Bananinha, é melhor não mexer com ele não, hein? Você já viu o que ele é capaz de fazer, né? Enquanto isso, no Congresso, o Paulinho da Força continua se empenhando por esse projeto de anistia. Ele que foi pautado para essa tarefa por ninguém menos que 2 golpistas, Temer e Aécio Neves, né? E agora ele está condicionando, né, a isenção do IR, que não tem nada a ver com a pauta de interesse do grupo bolsonarista, nem com o núcleo dessa direita golpista brasileira, está vinculando isso à isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até 5 mil. Ou seja, mais uma vez é um jogo de chantagem no parlamento, que faz com que a perspectiva de adoção de uma medida que é altamente popular e desejável, que beneficia tanta gente, fique atrelada ao interesse familiar, grupal aí, né, por causa de uma causa de natureza ideológica. E incrível que ainda tem gente com a cara de pau de representar os interesses espúrios dessa parcela da população. Não sei, sinceramente, como Paulinho da Força topou fazer parte dessa, digamos assim, dessa conjuração, né, para anistiar golpistas, tá bom? E ontem houve lá em Brasília, está aqui um outro destaque, uma coisa curiosa, porque uma comissão lá do Senado aprovou um outro projeto, esse muito antigo, já acho que de 1993, que também tem como objetivo isentar da cobrança do imposto de renda pessoas que ganham até 5 mil reais, tá? E aí surgiu uma disputa de egos, porque o relator desse projeto no Senado, desse número 2, tá? Não do governo, do outro, esse que eu falei que é antigão.
é nada mais, nada menos que Renan Calheiros. E do outro lado, na Câmara, quem é o relator? O arqui-inimigo dele em Alagoas, Arthur Lira. E agora os dois estão batendo cabeça lá para ver quem é que aprova o projeto com mais celeridade, né? Qual dos dois projetos, ao final, será aprovado. Esse já parte do Senado aprovado, tá? Agora, chega numa Câmara refratária, por causa dessa história ainda da anistia, né? Uma outra manchete aqui, olha, Alcolumbre oficializa o arquivamento da PEC da bandidagem, desculpa aí, hein? Que foi oficializada, que foi derrotada por unanimidade na CCJ do Senado. Então está aqui, o presidente do Senado bateu lá o martelo e deu a sentença de morte, que já havia sido prolatada pela unanimidade dos senhores senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça, fazendo valer aquilo que havia prometido o senador Otto Alencar, da Bahia, do PSD da Bahia, que disse que a comissão dele não aprovaria aquela molecagem da Câmara, né? E não aprovou mesmo, tá bom? Olha, nós temos aqui na área das boas notícias, aprovada na Câmara uma MP que permite trocar a dívida de hospitais por serviços ao SUS. O ministro Padilha tem se referido a isso aqui como um grande reforço ao programa Mais Especialistas para melhorar a qualidade do atendimento médico à população, né? E o último destaque que eu vou ler aqui para vocês, aliás, no último não, penúltimo, é esse aqui, olha, sobre o Ramagem. O Ramagem andou articulando uma lei que facilitaria a intervenção dos Estados Unidos no Brasil, né? São os famosos patriotas. E, por final, na coluna da Juliana Dalpiva, a informação de que o Bolsonaro está cada dia mais perto de anunciar o apoio que parece cada vez mais inexorável, inevitável, né, a Tarcísio para 2026. Bolsonaro já havia dado sinais na semana passada que estaria disposto, sim, a abrir mão de uma perspectiva de candidatura, ou seja, ele admite manter a sua inelegibilidade em troca de não ir para a cadeia, que é o que dá a ele transtornos de crise de pânico, né? Só de pensar na cela da Papuda, lá onde ele vai encontrar os golpistas do PCC, né? Ele morre de medo disso e está colocando aí, olha, não era ele que falava? Dou a vida pela minha liberdade. Agora, já que não dá a vida, porque não tem compostura suficiente para isso, está negociando a sua condição de elegibilidade, tá? Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar pela notícia central hoje aqui no site do ICL, notícia escrita pela nossa queridíssima Juliana Dalpiva. Defesa de Bolsonaro pede fim das cautelares, mas a PGR, que não é boba nem nada, segue avaliando o risco de fuga e a decisão vai caber ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Então, isso aqui trata do que vai acontecer com o Bolsonaro entre o momento em que é prolatada a sentença, né? E depois ela ainda carece da resolução de pelo menos um recurso, que é o embargo de declaração, e a partir daí o Bolsonaro ainda é um homem livre. Por quê? Está condenado, mas não transitou em julgado. Só quando vier a carta de sentença mandando ele cumprir a cadeia a que foi condenado, é que aí sim Bolsonaro passa a ser recolhido. Mas o que acontece com ele nesse intervalo, né, entre o julgamento e o momento em que ele será transformado, em que a sentença terá o seu trânsito em julgado? Ele, em tese, tecnicamente é um homem livre, porque ele não pode mais coagir as autoridades, porque o processo já está extinto, né? Então agora resta definir o que vai ser feito. Aqui tem um problema, porque o Bolsonaro, todo mundo sabe, já 2 vezes deixou clara a sua intenção de se mandar, né? Não só em declarações, mas ele tomou providência com relação a isso. No Carnaval de 23, ele foi passar lá dentro, de 24, aliás, ele foi passar lá dentro da Embaixada da Hungria, passou 4 dias lá apavorado, porque com a perspectiva de ser preso, né? E depois disso encontraram no telefone celular dele a minuta de um pedido de asilo a Javier Milei, na Argentina. Então, a intenção de fugir pode fazer com que o Bolsonaro seja mantido com as atuais cautelares, né? Mas ele não quer só derrubar essas medidas, ele quer mais do que isso. Ele quer ficar livre da tornozeleira e quer voltar a lacrar nas redes sociais. Também pretende se ver livre da proibição de visitar embaixadas e consulados. Aí pergunto para você, sinceramente, meu amigo que está me assistindo aí essa hora da manhã, o que o Bolsonaro quer fazer em embaixada e consulado? Fazer visita de cortesia lá para o embaixador? Conhecer o adido cultural? Não! Ele quer mesmo preparar um plano de fuga. Ele morre de medo de ir preso.
Então vamos aguardar a decisão do Xandão. Enquanto você aguarda aí na sua casa pacientemente, eu leio aqui para você. Aliás, hoje o Xandão deve dizer o que acha desse pedido da defesa do Bolsonaro, tá? Que é o seguinte, vamos ler aqui a matéria da Juliana. A defesa de Jair Bolsonaro apresentou pedidos nesta quarta para retirada das medidas cautelares, entre elas tornozeleira, prisão domiciliar e também a retomada do uso de redes sociais, uma vez que a PGR optou por não denunciar o ex-presidente junto com o filho, o deputado federal Eduardo Bananinha Bolsonaro, e o ativista bolsonarista Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo, por obstrução da justiça no julgamento do Supremo Tribunal Federal. No entanto, a coluna aqui, ou seja, Juliana Dalpiva, apurou que a tendência é de que todas as cautelares sejam mantidas devido ao risco de fuga, tá? Motivo pelo qual elas foram impostas. A avaliação da PGR é que a condenação aumentou o risco. A decisão caberá agora ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. Essa prisão ainda não é motivada pela condenação. Nós estamos falando da prisão domiciliar do Bolsonaro, tá? A ata da sessão foi publicada nesta quarta-feira e o próximo passo agora é a publicação do acórdão. Depois disso, os advogados podem apresentar recurso na primeira turma e, na sequência, o processo transita em julgado, ou seja, é efetiva, chega ao seu fim, ao seu efetivo fim, tá? E aí vai ser decidido se o Bolsonaro permanece em prisão domiciliar ou se vai puxar plantão lá na Papuda. A decisão da prisão ocorreu no contexto das investigações sobre tentativa de golpe de Estado e organização criminosa após as eleições de 22 e foi motivada por descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas anteriormente. Segundo a decisão, Bolsonaro utilizou perfis e canais de comunicação de terceiros, incluindo os dos filhos, né? Flávio, Eduardo e Carlos, para divulgar conteúdos que, de acordo com o ministro, configuram ataques ao Supremo Tribunal Federal e à ordem democrática. Moraes apontou ainda a participação do ex-presidente por vídeo em uma manifestação realizada em Copacabana no último domingo, fato considerado uma violação direta das restrições de contato e uso das redes sociais. Medida impõe a Bolsonaro que cumpra a prisão domiciliar em sua residência, monitorado por tornozeleira eletrônica. Moraes também determinou, segundo a Juliana aqui, a apreensão de todos os aparelhos eletrônicos encontrados no local e proibiu visitas, exceto de familiares e advogados. Gente, está aqui. Vocês acham que o Xandão... Vamos chamar o DataLex aqui? DataLex, SedLex. Cadê o nosso instituto de pesquisa aqui? Opa! Panuso, eu Alex, estava vamos falando fazer com uma a fonte importante que logo, logo estará aqui. Estava falando, né? Isso, Uma fonte começa com Lu e termina com Lá. isso. É isso, né? Então, Isso bom mesmo. saber que ele já está por aqui. Perfeito. Tiramos o... Não sei, a charada, né? Começa com Lu, termina com Lá. Deixa pro chat descobrir quem é. Deixa aí. Isso. Tá fácil também, né? Muito, muito. Muito Quem fácil. acompanha o ICL já deve estar sabendo, o pessoal do chat deve estar maluco. Bom, vamos lá. Por que eu chamei o nosso DataLex, o Instituto de Pesquisa, cuja amostra é composta por um único entrevistado, que é o Alex Amorim, tá? E Isso. a margem de erro é de 50%. Ou acerta ou erra. Ultimamente Alex. está 100% de acerto. Tá 100% de acerto, Isso. é. Acertou até o resultado do Palmeiras ontem de novo, né? Disse que ia dar Isso. certo. Então, o DataLex é um instituto de pesquisa que não falha. Vamos lá para a gente fazer a enquete de hoje. Bora. Você acha que Bolsonaro vai ser A, liberado das cautelares até a publicação do acordo e o trânsito em julgado? B, vai permanecer em prisão domiciliar? Presta atenção nas letras, hein? Porque depois Certo. eu vou esquecer, tá? B, Eu também. vai permanecer em prisão domiciliar, do jeitinho que está, com tornozeleira e restrição de acesso às redes sociais. C, vai poder ficar livre de todas as cautelares para finalmente poder ingressar na Embaixada dos Estados Unidos e pedir asilo e fugir do Brasil. E letra D, vai para Papuda. Qual das 4 alternativas você acha que vai... Atenção para a aferição do DataLex, SedLex aqui, o Instituto de Pesquisa do Desperta. Vai lá, Alex. E eu acho que vai ser a letra B, vai continuar em prisão domiciliar. E eu acho que pela idade dele, pela saúde, nós não vai ver ele na prisão. Mas eu vou torcer por isso, porém eu acho que ele vai continuar em prisão domiciliar, Panuso. Bom, então, segundo o DataLex, alternativa B, Bolsonaro permanece. Essa aí, se eu fosse consultado pelo nosso Instituto de Pesquisa, eu diria a mesma coisa para você, tá? Estamos Vamos conferir alinhados. depois agora, né? Estamos Isso alinhados, mesmo. é. Estamos alinhados com a opinião auferida pelo Instituto DataLex, SedLex, tá bom? Notícia número 2, gente, olha aqui, ó, outra da Juliana Dalpiva,
Eu vou voltar aqui porque eu quero antecipar isso aqui. O que está em questão hoje é 2026, está no cenário, né? E aí todo mundo quer saber o que vai ser do candidato da direita. Eu tenho visto com curiosidade aqui, conversado com políticos que acham que o Tarcísio não vai ter coragem suficiente para enfrentar o Lula, né? Numa situação de recuperação da sua popularidade. Por quê? Porque tem a eleição do Estado de São Paulo que está praticamente ganha. Afinal de contas, o eleitor de São Paulo é muito conservador e encontrou no Tarcísio um bom paradigma daquilo que sempre quis, né? Enfim, tradicionalmente elegem políticos conservadores para o governo do Estado de São Paulo, né? Mas a Juliana Dalpiva, uma vez mais, nos traz aqui a informação de que o Bolsonaro está cada dia mais perto de anunciar o apoio ao Tarcísio em 2026. E vai criar uma situação familiar complicada para ele, né? Porque o Bananinha está querendo ser o candidato à presidência da República da família, mesmo estando ele perdido lá pelos Estados Unidos, nessas férias com Mickey Mouse, Donald Trump e tudo mais. A vocação dele é inequívoca. Ele quer porque quer ser candidato, né? E aí começa já a criar atriz com o pai, que daqui a pouquinho nós vamos saber, tá? O que nos conta a Juliana nessa matéria? Não adiantou a pressão do deputado Eduardo Bolsonaro no pai, Jair. O ex-presidente está cada vez mais próximo de anunciar apoio ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, na corrida presidencial de 2026. A coluna conversou com 2 interlocutores de Bolsonaro nos últimos dias e ambos avaliaram que todas as negociações se encaminham para que esse episódio seja anunciado em breve. O principal entrave hoje está na família Bolsonaro, já que tanto Eduardo como Michele tinham as suas próprias aspirações em relação à eleição. Tarcísio foi autorizado pelo Supremo a visitar Bolsonaro no próximo dia 29. Na avaliação do PL, quanto antes essa situação for definida, melhor é a preparação do caminho até a disputa. O temor é a resistência que o nome de Tarcísio vai enfrentar, uma vez que a decisão se torne pública. Em especial, o deputado federal Eduardo Bolsonaro não dá a entender que irá ceder a essa escolha e deve seguir fazendo críticas públicas ao governador paulista, que está debaixo de um tiroteio dele, que está em ciumadésimo, né? Em agosto veio à tona uma mensagem de Eduardo criticando Tarcísio e brigando com Bolsonaro porque defendeu o aliado. Ele dizia o seguinte: eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. E aí ele falou, desculpa, bota aí o dedo no bip, porque eu vou falar um palavrão aqui, tá? Vai lá, então 1, 2 e já. Vai tomar no bip, seu ingrato do bip. Tá aqui para você, ó, já que não posso falar, tá aqui a expressão, só para lembrar para você. Ó, essa é a maneira como o filho trata o pai no reino do bolsonarismo, né? Escreveu o Eduardo no dia 15 de julho passado. Louco para ser ele o candidato da extrema-direita. Ele acha que pode vencer uma eleição trabalhando pelo pai. Olha, se é que existe 12, 13% de bolsonaristas raiz sem juízo a ponto de votar no Bolsonaro, então é porque esse país aqui está muito mal. Mas é capaz de extrema-direita não ser maior do que 12, 13, talvez 15% da população, né? E tem um contraponto para isso, que é o fato de que o Tarcísio está tíbio aqui, está ansioso, né? Ele está ressabiado, ele talvez não queira disputar a eleição contra o Lula, né? O Lula que chega vitaminado lá dos Estados Unidos agora para recompor o governo dele. Mas o governador Tarcísio de Freitas, muito possivelmente, não vai se meter à besta de disputar uma eleição perdida para o Lula, tá? Essa é a informação que circula hoje nos bastidores da política, tá bom? Bom, vamos dando sequência aqui. Olha aqui, estou falando aqui para vocês, estava procurando essa matéria aqui, a matéria do Fábio Zanini, do painel da Folha de São Paulo, está dizendo o contrário do que a apuração da Juliana demonstrou, está dizendo que o Tarcísio está desanimado com a candidatura presidencial por conta de quê? Do tarifaço do Trump, né? Ele fez a bobagem de colocar aquele boné do MAGA na cabeça, pelas coisas terríveis que tem feito Eduardo Bolsonaro e por falta de palanque, né? O governador ficou incomodado com a postura de Eduardo autoexilado dos Estados Unidos durante as sanções do Trump, também lida com a concorrência de outros próceres da direita, Ratinho Júnior, Zema e Caiado, que também querem ser candidatos. Ou seja, todo mundo está no bonde da candidatura do ano que vem, né?
O que nos diz a matéria do painel da Folha? Há quase um ano da eleição de 26, o governador Tarcísio de Freitas tem dito, aliados, desde a semana passada, que no momento não tem ânimo para concorrer à presidência da República. Ele tem citado acontecimentos recentes, como a oposição de Eduardo Bolsonaro à sua candidatura e a atuação de Lula diante do tarifaço de Donald Trump. A isso se soma o fato de Jair Bolsonaro não tê-lo ungido como candidato da direita, enquanto o ex-presidente tinha liberdade para subir em palanques. Em conversa recente com um aliado, Tarcísio também avaliou que o uso de uma bandeira dos Estados Unidos durante uma manifestação no dia da independência do Brasil, você se lembra daquela imagem terrível, né? E no momento que o país é alvo das tarifas impostas por Trump, isso será explorado pelos petistas na campanha, assim como o discurso do Lula na ONU, que é um novo ingrediente do ambiente eleitoral que se forma, né? Precocemente aí, visando as eleições do ano que vem. Outro entrave que ele tem apontado é a falta de palanque em estados como Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do país, e onde o governador Romeu Zema já lançou a sua pré-candidatura. O governador lida com dificuldades para pavimentar a sua candidatura no Paraná e em Goiás também. Por quê? Ratinho Júnior, governador do Paraná, do PSD, e Ronaldo Caiado, do União Brasil, seguem firmes no seu intento de disputar as eleições. Tarcísio tem repetido que no momento está bastante inclinado em tentar a reeleição em São Paulo. A aprovação da gestão dele, conforme pesquisas internas, lhe dá confiança na reeleição, independentemente dos adversários que podem ser lançados pela esquerda. Então, o que fica aí, olha aqui, ó, isso aqui, ó, é uma guerra de egos aqui nesse palanque, tá? Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio e Caiado. Eles estão se abraçando assim publicamente, mas lá no fundo um está querendo matar o outro, né? Porque todos pleiteiam a mesma vaga, tá? Então tá aí. Por que Tarcísio trocaria uma eleição certa a governador no estado de São Paulo, um estado tão importante, né? E por uma aventura contra Lula lá em Brasília? Eu acho que isso ainda vai... muita água vai passar por baixo dessa ponte até consolidar essa candidatura, viu? Quem viver, verá, tá? Correndo aqui com os outros assuntos do noticiário, olha só, PL recorre da decisão de Mota de barrar Eduardo como líder. Informação da revista Cruzoé, onde é que eu fui buscar a informação, hein? Segundo o Sóstenes Cavalcante, Hugo Mota havia se comprometido a aceitar o movimento da oposição e depois ele recuou. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, anunciou nesta terça, 23, que apresentará um recurso à mesa diretora contra a decisão do presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos, de barrar a indicação de Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria. Sóstenes voltou a dizer que uma decisão da mesa diretora de março de 2015 dispensa Eduardo de registrar presença na Câmara se for líder da bancada e que, por isso, haviam indicado ele para a liderança da minoria. Afirmou que comunicou a Mota previamente sobre esse movimento da oposição para liberar Eduardo Bolsonaro de perder o mandato por faltas, né? Gente, olha, eu acho que eu vou até antecipar a minha surpresinha para vocês. Falei aqui lá no começo, né? E eu vou deixar o Alex anunciar para vocês, tá bom? Aparece aí, Alex. Cadê o Alex? Apareci. Alex, meu fiel escudeiro aqui. Isso. Alex, e aí, você acha que eu devo antecipar? Sim, porque nosso convidado, que não vai ser mais um convidado, vai ser um participante fixo, ele quer comentar sobre o Tarcísio e dar essa opinião polêmica aqui pro pessoal da nossa audiência, Panuso. Então, prepare-se, meu caro telespectador matinal, porque temos Lula conosco hoje, ele mesmo, em pessoa. Põe na tela o Lula, por favor, Alex. Colocando, vamos lá. Vamos lá, Lula Costa Pinto. Bom dia, Lula. Tudo Bom bem? dia, Bem-vindo Fábio. aqui no Despertador, no nosso Desperta. Tirei o Lula da cama hoje, ele foi fazer a barba rapidinho. Estou te anunciando aqui desde o comecinho da manhã, viu, Lula? Muito prazer em ter você aqui comigo para ajudar a gente a tocar a barca da informação, viu, Lula? Seja muito bem-vindo. Vou deixar a máscara dos dois. Perfeito, obrigado, Fábio, obrigado, audiência imensa, né, do Desperta ICL. E a partir de hoje, né, na verdade, a partir de amanhã, toda segunda e toda sexta estaremos juntos, né, Fábio? Para quem não sabe, é um prazer enorme para mim estar aqui com o Fábio de novo, porque eu era estagiário ainda em jornais lá no Recife,
quando o Fábio já chegou lá como profissional para a Rede Globo. Né? Isso Hoje é não fake parece, news. O cara já mas ele é estreia bem mais velho do que eu. O cara já estreia fazendo fake news. Ô, Lula, não, mas olha, gente, a gente já trabalhou junto muitas vezes, nos cruzamos por aí muitas vezes. O Lula é um cara excepcional, vocês conhecem o Lula. Ele, enfim, tem uma carreira prodigiosa e vai nos ajudar com a sua capacidade imensa de apuração e com o seu faro dos bastidores lá de Brasília. Vai ser muito bom para todo mundo, tá? E o Lula estreia hoje já falando sobre a candidatura do Tarcísio. Nós temos aqui duas afirmações, Lula. A Juliana Dalpiva dizendo que o Bolsonaro deve muito rapidamente anunciar o Tarcísio como seu sucessor. E nós temos a informação da Folha de São Paulo, do Fábio Zanini, afirmando que ele não está animado, porque vai trocar uma eleição ganha aqui em São Paulo por uma aventura incerta, disputando com Lula, né, candidato fortíssimo à presidência da República. O que você pode nos dizer a respeito disso? Olha, os dois estão certos, mas a notícia não parou aí. Né? De fato, o sistema, né, do Valdemar Costa Neto, o sistema partidário de PL e mesmo do Kassab, do PSD, do Republicanos, quer que a visita do Tarcísio ao Bolsonaro, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes para ocorrer no dia 29, agora semana que vem, 29 de setembro, que seja a data de anúncio, né, da candidatura do Tarcísio. Mas o Tarcísio, de fato, não está animado, né, neste momento para assumir esta candidatura. Primeiro ponto, ele já adiou a saída do secretário de Segurança, o trágico Guilherme Derrite, da Secretaria de Segurança de São Paulo, que deveria ocorrer agora em outubro e só deve ocorrer agora em final de março, começo de abril, no prazo da lei eleitoral. Então, o Derrite, que será candidato ao Senado, que era um possível candidato a governador no lugar do Tarcísio, não sairá agora do governo. Segunda questão, o Valdemar Costa Neto exige que o Tarcísio troque de partido, saia do Republicanos e vá para o PL para ser candidato a presidente pelo PL, a fim de herdar, segundo o raciocínio do Valdemar, o número 22, o recall do número do Bolsonaro na urna eletrônica. Mas o Republicanos, né, partido que está na órbita da Igreja Universal do Reino de Deus, o Republicanos, partido atual do Tarcísio de Freitas, não aceita essa migração partidária. E nos últimos dias, o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos e bispo da Igreja Universal, o Marcos Pereira começou a fazer um movimento de aproximação do governo federal, deixando claro que, se houver essa migração partidária, sem que haja a definição de uma estratégia política muito bem colocada para que o Republicanos continue no governo de São Paulo, né, o partido pode abandonar essa base bolsonarista. E ele começa a flertar de maneira efetiva com a criação de uma federação partidária com o MDB que é presidido pelo Baleia Rossi nacionalmente, e o MDB de São Paulo, que é um problema, é um enclave na articulação para que o MDB esteja na chapa do presidente Lula na candidatura à reeleição. E o Tarcísio tem medo efetivo, como você falou aqui, da derrota, porque ele não é um nome nacional. As pesquisas que estão colocadas deixam isso muito claro. Não sendo um nome nacional, não tendo uma base de apoio unificada, e, sobretudo, não tendo um candidato forte em São Paulo para vencer a eleição de governador, transformando o estado de São Paulo numa catapulta eleitoral para ele, ele não será candidato à presidência. Num cenário de divisão, ele não será candidato à presidência, porque ele tem chances reais
né, de não deixar o grupo dele governando São Paulo e, efetivamente, pelos cenários de hoje da opinião pública, de perder a eleição presidencial, que levaria à reeleição do presidente Lula. Muito bom. Quer dizer, é aquela máxima do Suetônio, né? César, os que vão morrer te saúdam. Vamos ver quem é que vai ser imolado aí pela direita, caso o Tarcísio não se habilite para disputar, caso ele crie juízo e deixe essa história de uma aventura na presidência incerta por uma eleição certa, né? Aí vai sobrar para quem será na direita. Será que tem algum mártir entre esses governadores que encerram agora a possibilidade de renovar mandato, Lula? Um mártir para ser candidato, o candidato Isso, da enfrentar oposição? O Lula. Não, eu acho que é o seguinte, voltou a ficar muito forte a possibilidade de a candidata ser a Michele Bolsonaro, né? Mas também fora de um horizonte de unificação dessa extrema-direita, né? O nome da Michele Bolsonaro, que está sempre presente nas conversas, neste momento é a alternativa tanto do Valdemar Costa Neto, que tem uma excelente relação com ela, quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, o condenado Jair Bolsonaro. Esse é o segundo nome. Acabou qualquer possibilidade que na minha cabeça nunca existiu, né, porque ele não tem voto para isso, nunca teve. Acabou qualquer sonho de Eduardo Bolsonaro, né, de ser candidato. Por questões legais, ele estará inelegível, porque ele vai perder o mandato, vai ser julgado por um órgão colegiado, estará glosado pela lei da ficha limpa, porque ele não tem voto e porque ele perdeu completamente todas as condições de unificar a extrema-direita, mesmo a extrema-direita, em torno do nome dele. E aí vem um outro aspecto, Fábio, que eu queria contar para você, que é para você e para quem nos assiste, né, que é o esfacelamento completo da base da direita e da extrema-direita no Congresso, a partir da derrota da PEC da bandidagem, do arquivamento sumário, né, no plenário, né, depois da derrota da PEC da bandidagem na CCJ por unanimidade, naquela sessão que foi fantástica de ontem, muito bem conduzida pelo senador Otto Alencar, e um relatório fortíssimo contrário a ela. Aquele movimento, aliado ao envio para o Conselho de Ética do caso do Eduardo Bolsonaro, a decisão da mesa que vai levar a uma cassação mais rápida do Eduardo Bolsonaro por faltas, né, por um ato da mesa que não precisa passar pelo Conselho de Ética, e mais a desmoralização absoluta das movimentações do Paulinho da Força em torno do PL, do projeto de lei de redução de penas, depois da desastrosa busca dele de tentar tirar do ostracismo Michel Temer e Aécio Neves, com aquela visita imprópria, né, despropositada, né, a Michel Temer na casa dele na semana passada, a tentativa de colocá-lo no centro do protagonismo, aquilo incendiou o Congresso Nacional, aquilo colocou o senador Davi Alcolumbre absolutamente contra os atos do Hugo Mota. Neste momento, o Davi Alcolumbre está vendo as condições ideais de crescer, não só institucionalmente dentro do Congresso e como o interlocutor preferido, o interlocutor preferencial do presidente Lula, que é, né, no Congresso Nacional, mas, sobretudo, levando o Davi Alcolumbre a ter um controle, né, da máquina do União Brasil. União Brasil que hoje vai perder o seu único ministro filiado,
né, o Celso Sabino, do Pará, mas o Celso Sabino não irá para a bancada de oposição ao presidente Lula. Ele deverá anunciar que se mantém no palanque de reeleição de Lula, porque é candidato ao Senado no Pará, apoiando a chapa que o senador, que o governador Helder Barbalho está montando, né? Pode até vir a ser candidato a vice, né? Ou mesmo, né? Se manter numa candidatura a deputado nesse palanque que está sendo construído lá. Mas o fato é, todas essas movimentações da direita, da extrema-direita no Congresso, movimentações que levaram a essa PEC desastrosa da bandidagem, elas ajudaram a incendiar o União Brasil e também a relação do União Brasil com progressistas do Ciro Nogueira, né? O Antônio Rueda, que nunca teve boa relação nem com Davi Alcolumbre, nem com a ACM Neto, né? Neste momento ele cobra uma solidariedade, né, dos dois e não vem recebendo, em razão das denúncias, né, às quais tem de responder, de proximidades com o sistema de lavagem do PCC, e também Antônio Rueda está muito estranha profundamente o silêncio do Ciro Nogueira em relação a essas mesmas denúncias contra ele, Antônio Rueda, porque o Ciro Nogueira, nos bastidores, tem procurado se afastar do Antônio Rueda na hora de responder judicialmente a essas denúncias de proximidade dos dois com o sistema, com a lavanderia, né, do PCC, que passa pelos hangares dos jatinhos que são usados por todos eles em conjunto, como todo mundo está sabendo, a partir das reportagens daqui do ICL. Lula, olha, super obrigado, foi um prazer receber você aqui hoje. E você que está nos assistindo sabe que isso é só a avant-première. A partir de amanhã o Lula está aqui toda segunda e toda sexta e eventualmente eu vou também chamá-lo aqui para participar quando houver algum fato muito importante na política do país. E o Lula é um companheiraço, é um dos jornalistas mais bem informados do Brasil e nós estamos muito bem na companhia dele aqui, viu, Lula? Obrigado para você, boa sorte aqui no ICL, uma longa caminhada para você aqui dentro, tá? Obrigado, Fábio, e tuas ordens, me chame e amanhã estaremos juntos. Até logo. Seja bem-vindo. Olha que obrigado, mais um dando boas-vindas para você, que é o Alex Amorim, que é o nosso instituto de pesquisa aqui, o Datalex, Sedlex. Tchau, Lula. Até amanhã, então. Tchau, abraço, tchau. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, da surpresa que eu parei. É uma surpresa meia boca, porque eu já falei que era o Lula, né? Só não falei qual Lula que era, tá? Gente, vamos correr aqui, porque são 7h53, eu tenho várias coisas para te falar. Então vou rapidinho aqui, linguagem telegráfica, depois você no N1 vai assistir ao aprofundamento dessas informações. Comissão no Senado aprova isenção do imposto de renda para salários de até 5 mil a partir de 2026. Essa aqui é a comissão, só que o projeto não é aquele do governo, tá? Esse projeto é um projeto antigo que foi retirado lá do baú pelo senador Renan Calheiros, que estava presidindo aqui a sessão, encampou essa ideia, já aprovou ali. A Câmara está de mau humor, né? Por quê? Porque com a aprovação da CAI, esse projeto vai parar no plenário da Câmara, que ainda não votou a questão do imposto de renda, estão lá enrolando com isso. Então, agora, ao invés de um, nós temos dois projetos disputando aí a condição de, né, de introdutores, de autores dessa ideia legislativa de dar isenção para quem ganha até 5 mil. Na verdade, a ideia é do governo, né? Mas tanto faz um ou outro, tá bom, do mesmo jeito. Notícia número 2 aqui dessa nossa corrida final. Paulinho da Força afirma que isenção de IR está condicionada à anistia, mas é o demônio, fala sério, né? Gente, o que é isso? O que é isso, Paulinho? Não tem amor à sua biografia, não? Sabe? Se prestar a servir dessa forma a esse grupo golpista, Temer e Aécio, de onde é que foram tirar Michel Temer? Quem foi que chamou o Temer de volta ao cenário, ao primeiro plano da cena política brasileira? Tenho certeza absoluta que quem fez isso foi o Assunto. Porque quando o assunto é golpe, dele, Temer entende. Afinal de contas, né, ele deu um golpe lá em 2016, 2017, derrubando a Dilma Rousseff, né?
E agora está aí Paulinho condicionando anistiar um criminoso como Bolsonaro em troca de permitir que 20 milhões de pessoas parem de pagar imposto de renda no Brasil. Beleza de comportamento, né? Matéria da Folha de São Paulo agora. Lula volta dos Estados Unidos, deve definir trocas nas equipes com Boulos e Centrão. O que nos diz a matéria? O presidente do PT volta dos Estados Unidos nessa quinta com pendência para resolver sobre a composição da sua equipe com possíveis trocas dentro do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios. Diante da ameaça de debandada de indicados por PP e União Brasil, o presidente terá que se dedicar agora ao redesenho do seu time de auxiliares. Aliados do petista apostam na tentativa de reacomodar nesse espaço os partidos da própria base aliada, inclusive os do Centrão. Entre as legendas que podem ser contempladas estão PSD, PDT, PSB e até o B de Brasil e até o Republicanos, né? Auxiliares do presidente afirmam que, diferentemente do momento da montagem do governo, na transição, quando a prioridade era garantir a governabilidade, agora pesa também a construção de alianças para 2026. Então, assim vem Lula cheio de gás lá dos Estados Unidos, disposto a se impor aí na discussão, né, da recomposição do governo, já avisando os efeitos eleitorais de 2026. Olha, lá no Rio de Janeiro não falta nada, né? A esculhambação da política lá é tão grande. Vocês ouviram a história desse bônus policial para policial que matar mais. Como pode uma lei para prever a indenização por morte, sabe? Desde quando o papel da polícia militar é matar? O bem jurídico mais importante tutelado pelo Estado é a vida, não é a morte. E lá no Rio de Janeiro estão querendo pagar um bônus para quem matar muito, né? Está aqui a matéria do UOL, vou ler rapidinho para vocês, porque já tem só mais 3 minutos. É uma medida absurda que vai na contramão de como trabalham as polícias no mundo, disse o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva Filho. Ele fala que medidas como essa vão aumentar a letalidade policial e de casos de abuso da força. E eu complemento aqui dizendo que não vão resolver nada, porque quanto mais violenta a polícia, mais violento é o crime. O que os especialistas propõem? Investimento em investigação, policiamento preventivo, como caminhos mais efetivos. Fora o fato de que é um abuso alguém oferecer recompensa pela morte de quem quer que seja, né? Outra informação importante aqui para nós, olha só, Bolsonaro foi alertado de desvios, fraudes e irregularidades do INSS durante a transição, dizem peritos. O ex-ministro Onyx Lorenzoni diz que não se lembra da categoria falar de descontos associativos, privou da crise atual. E a associação foi apresentada à equipe de Bolsonaro pelo senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, que tem sua origem lá no PSDB, e que hoje está na CPI do INSS. A ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência, afirmou ter levado ao presidente Jair Bolsonaro informações sobre desvios, fraudes e irregularidades com dinheiro público dentro do INSS durante a montagem do seu governo. Ou seja, Bolsonaro estava careca de saber que o careca do INSS estava metendo a mão nas poupanças, nos rendimentos dos aposentados, tá? Bom, são 7h58, vamos ver se ainda tem tempo aqui para falar mais uma coisinha sobre a tática de aproximação Lula-Trump. Aliás, eu vou pedir, por favor, Alex, coloca para a gente o vídeo do Lula, porque essa história da química com o Trump está dando o que falar, tá bom? Lula está animadão com isso aí, apesar de todos os avisos de que é preciso ter cautela, porque não estão tratando com qualquer um, estão tratando com o Trump, que é um sujeito instável, que não tem apreço nenhum nem pelas próprias posições. Mas olha só o que Lula falou ontem. Roda para nós, Alex, por favor. Eu tive uma outra satisfação de ter um encontro com o presidente Trump. Aquilo que parecia impossível, deixou de ser impossível e aconteceu. E eu fiquei feliz quando ele disse uma química boa entre nós. Como eu acho que a relação humana é 80% química e 20% emoção, eu acho que é muito importante essa relação e eu torço para que dê certo, porque o Brasil e os Estados Unidos são as duas maiores democracias do continente. Nós temos muitos interesses empresariais, nós temos muitos interesses industriais, nós temos muitos interesses tecnológicos e científicos, nós temos muito interesse no debate sobre a questão digital e a inteligência artificial, nós temos muito interesse na questão comercial.
Bom, tá aí a fala do Lula. Gente, cheguei ao fim. Daqui a pouquinho no N1, o aprofundamento dessas informações. Temos o marketing aí, Alex, tá aí, olha. Nós vamos ter essa aula, o Guia da Liberdade Financeira com o Eduardo Moreira, vai ser no dia 28, no domingo agora, né? Às 8 horas da noite. Não perca, porque assim você aprende a gerenciar o seu dinheiro e defendê-lo, né, dos achaques aí do mercado financeiro, tá bom? Aqui no despertacl.com.br, você pega o seu ingresso, é para todo mundo, não paga nada, não precisa ser sócio sério, não precisa nada. É só vir aqui, pega o seu convite e assista a aula no domingo e saiba o que fazer do seu rico dinheirinho para que você não fique pobre com ele, tá bom? Bom dia para vocês, muito obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta aqui para encerrar a semana às 7 horas da manhã, tá? Com Lula Costa Pinto, Alex Amorim, tá? E grande elenco. Tchau, obrigado pela sua audiência. Você morre de medo de fazer um investimento que não seja a caderneta de poupança ou o CDB do seu banco? Que bom! Que bom, claro, porque o medo é uma coisa que protege a gente. E enquanto você não adquirir o conhecimento que você precisa ter, fique com o teu medo, para não cair em nenhuma dessas roubadas que estão o tempo inteiro sendo oferecidas na internet. O que eu venho te dar hoje é um presente. No dia 28 de setembro, um domingo, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para te ensinar todo o básico de finanças e investimentos de uma maneira muito simples. O Guia da Liberdade Financeira. Domingo, dia 28, às 8 horas da noite.